Boa tarde. O nosso grupo vai abordar o tema esquistossomias. O nosso grupo é composto por Caroline Martins, Damiane, Darliane, Tatiele, Cirleide e Valquíria. Introdução. A infecção humana por Schistossoma maçoni costuma ser, na maioria das vezes, assintomática, mas pode produzir alterações anopatológicas. Em considerável número de indivíduos, acarreta déficit orgânico, comprometendo o desenvolvimento dos jovens e a produtividade dos adultos. A infecção. Os xistossoma são parasitos que requerem dois hospedeiros para complementar sua evolução, um molusco aquático e um vertebrado. Qualquer região da pele, da conjuntiva ou da mucosa orofaringiana é adequada como porta de entrada. As localizações habituais do Schistossoma maçoni são as vênulas da parede do reto, do sigmoide e do intestino grosso do homem. Depois de permanecer na pele por tempo variável, entre alguns minutos e um dia inteiro, o esquitossomolo compreende a migração através do corpo do seu hospedeiro. Para abrir passagem nos estratos mais profundos da pele, utiliza a secreção lítida das glândulas cefálicas posteriores. Penetra nos vasos cutâneos e, através da circulação sanguínea, chega ao coração direto aos pulmões. Do pulmão, os esquitossomolos vão para o coração esquerdo e são enviados pela circulação geral a todas as partes do organismo. Aí uma imagem ilustrativa do verme, como vocês podem ver. Processos inespecíficos de defesa. A pele constitui a porta de entrada do Schistossoma maçoni. A imunidade natural pode manifestar-se pela capacidade que tem o hospedeiro não imune para destruir grande parte das cercárias que penetram em sua pele. Em resposta, a presença das cercárias aparece na pele 1 a 3 horas depois, uma reação inflamatória local. Imunidade adquirida, imunidade experimental. Todos os hospedeiros vertebrados, mesmo os mais suscetíveis, destroem uma certa proporção dos parasitos que lhes invadem a pele, seja a esse nível, seja no pulmão ou no fígado. Patologia. O quadro inicial é a evolução do processo patológico provocado pelo Schistossoma maçoni. No organismo do hospedeiro, variam consideravelmente com uma série de circunstâncias entre as quais devem ser consideradas: a aliagem do parasito, a carga infectante, as condições fisiológicas do material infectante e a frequência com que ocorrem as reinfecções, as características do hospedeiro e seu meio ocorria ou não de outras infecções anteriores, grau de imunidade desenvolvida, carga parasitária acumulada ao longo dos anos e duração da infecção. Fase aguda inicial. Alterações cutâneas. A penetração das cercárias pode acompanhar-se de prurido, de outras manifestações alérgicas locais. Como você pode ver, isso é uma imagem ilustrativa da perna do indivíduo, né, com as alergias. Alterações gerais. O mesmo processo discreto pode ter lugar no pulmão durante a migração dos esquitossomolos ou ao chegarem estes ao fígado. A morte de alguns vermes produz obstrução embólica do vaso e reação inflamatória. A desintegração do parasito costuma provocar necrose de tecido em torno, mais tarde substituída por tecido cicatricial.
mas dependendo do número de parasitos e da sensibilidade do paciente, pode desenvolver-se um quadro descrito como forma toxêmica da esquistossomíase. O início é súbito por volta do 15º ao 25º dia da exposição infectante. A febre, eosinofilia, linfadonepatia, esplenomegalia e urticária. O fígado mostra um processo de hepatite que se agravará mais tarde. Quando começarem a aparecer aí os ovos de xistossoma, seu volume está aumentado. As alterações intestinais também começam antes da oviposição, chegando a compreender numerosas ulcerações necróticas hemorrágicas da mucosa, com as pequenas úlceras disseminadas por todo o intestino. Quando a doença dura mais tempo, encontra-se grande quantidade de ovos amplamente disseminados em diversos órgãos e envolvidos por reações granulomatosas. Aqui é uma imagem ilustrando, o indivíduo que tem a doença, a esquistossomíase, também conhecida como a famosa barriga d'água. A fase crônica é onde vão ocorrer as formações de granulomas. Apenas metade dos ovos produzidos pelos parasitos alcança a luz intestinal e sai para o meio exterior com as fezes do paciente. Dentro dessa fase estão as seguintes doenças: fibrose periportal, hepatomegalia, lesões cardiopulmonares, lesões renais, lesões neurológicas. Esquistossomíase aguda. Tudo pode começar 2 a 6 semanas mais tarde, de forma súbita, com febre, mal-estar, dores abdominais e diarreia. A febre pode ser o único sintoma inicial. Ela é irregular, podendo chegar a 40 Celsius, com calafrios e suores. Acompanha-se geralmente de cefaleia, prostração, dores pelo corpo, anorexia, náuseas e algumas vezes tosse. As evacuações, por vezes, precedidas de cólica, são de fezes líquidas ou pastosas e podem conter muco e manchas de sangue. Em outros casos, os sintomas são vagos, predominantemente abdominais, com pouca febre ou sem ela. O exame físico vai encontrar um abdômen distendido e doloroso. Fígado e baço podem estar aumentados e dolorosos ao exame. Os ovos de Schistossoma mansoni aparecem nas fezes por volta da 6ª semana após a infecção. Esquistossomíase crônica. Depois da fase aguda, os esquistossomas ou sintomas regridem, permanecendo a maioria dos pacientes assintomáticos. Forma intestinal. Os sintomas são geralmente vagos, perda de apetite, com desconforto abdominal, surtos diarreicos, prisão de ventre, dor abdominal. Forma hematointestinal. O fígado já revela lesões hepáticas discretas na forma intestinal, permanecendo o paciente com os mesmos sintomas, mas de forma mais acentuada. Forma hepatosplênica. O fígado e o baço são vistos como órgãos mais atingidos pela doença. Forma cardiopulmonar. Apresenta tosse, quase sempre seca ou com secreção por vezes, laivos de sangue, podendo haver também febre e sinais de bronquite ou broncopneumonia, crise asmáticas. Diagnóstico. O diagnóstico é feito pela palpação de um fígado aumentado e duro e de um baço palpável, devem alertar para a possibilidade dessa doença. Dispõe-se para diagnóstico exames de fezes, eclosão de miracídios, biópsia retal. O tratamento é quimioterápico
Esse foi o nosso vídeo aula. Espero que você tenha gostado. Agradeço pela atenção e até a próxima.